Este programa é patrocinado por... Olá a todos, daqui é Anselmo Ralph, bem-vindos a Lições de Amor. E hoje nós vamos ter aqui no palco do Anselmo, palco entre aspas, nós vamos conversar com um casal que também, também temos a pessoa, também uma pessoa deste casal que também faz parte da comunicação social, que também é uma vergonha ter-me aqui, não é? É que vai se calhar passar também vai me dar aqui uma nota, espero poder ter aqui uma nota positiva desta grande pessoa também que fez parte do meu início de carreira. Vocês já vão ver quem é esta pessoa. Vamos estar aqui a falar com o casal Gonçalves. Então, mais conhecido por Caiaia Júnior. Eu não sabia que eras Frederico Gonçalves Júnior, é verdade. Júnior. E a Dalcisa Gonçalves. Normalmente deveria ser as mulheres primeiro. Mais conhecida, vi também Giza, né? Giza. Giza, exato. No ciclo de amigos, Giza. Boa. Senhor Frederico, Caiaia. Fica estranho. Pronto, eu disse, para quem não sabe, o Caiaia, quando eu regresso de Nova York e comecei a apresentar-me no Miami Beach, Miami, né? Domingo Vivo. Exatamente. Era este senhor que eu ia chatear, era ele e o Pedro Zaz que eu ia chatear. Exatamente. Deixa lá apresentar aquela música. Então, estes também são os culpados de hoje. Eu ter conseguido. Há muita gente e este também faz parte de um dos culpados, né? Olha, mais uma vez, obrigado por vocês terem cá vindo. Geisa, eu consegui um milagre, né? É, quase isso. Na verdade, foram várias as tentativas para estar num momento como este, mas não por falta de vontade, já agora para dizer às pessoas, não por falta de vontade, mas também porque nunca conseguia conciliar aqui a minha agenda. E hoje não, há dias, quando o Caiaia ligou-me, eu estava no trabalho, amor, olha, vai acontecer isso, consegues? Eu, para quando? No dia X, a que horas? No horário X? Sim, na boa, mas sem hesitar. Olha. Sem hesitar, e o que não é normal. Eu pus-me a pensar, por que será? Porque noutras vezes, mesmo tendo assim o tema da agenda, Estava sempre essa resistência. Sempre assim, com um pé atrás. Mas confesso que eu não sei, porque eu acompanho, vou acompanhando a sua relação e acho que identifiquei-me. Ok, ainda bem. Quando ele explicou-me um bocadinho, olha, como é que era o conceito, eu disse, não, acho que identifico-me com isso, então vamos. Giza, quanto tempo estão juntos já? Já estamos juntos há 24 anos. Há 24 anos. Ouvi dizer que vocês conheceram-se pelo Mirk. Não é bem assim a história. Ok. Mas eu tenho o meu lado, ele tem o lado dele. Eu já sabia quem ele era, não é? O Caiaia, dos Domingos Vivos no Miami, já frequentava o Miami. Mas era só o Caiaia, o apresentador. E uma das vezes fomos convidados. Na altura já eu estava também no mundo da moda. E o Caiaia também do mesmo mundo, e fui convidada para fazer de figurante numa... Já não me lembro se era uma novela ou se é uma gravação de uma publicidade. Era uma novela da TPA. Exatamente. Aconteceu numa discoteca, a cena era numa discoteca, e daí um tempinho eu vejo alguém aproximar-se, não é? Alguém aproximar-se, deve ter comigo. E eu, será que é para mim mesmo? Não deve ser para mim. Mas pronto, lá veio o Caiaia, falamos qualquer coisinha, trocamos os números de telefones. A partir daí eu conheci o Caiaia. Mas agora eu vou deixar com que ele conte o seu lado. Isto tem um antes, entretanto, da minha parte, né? Ok. Eu estava a pesquisar no famoso Mirk, no tempo em que não havia redes sociais, Exato. em que tínhamos que discar ainda pelo telefone com numeração, roleta, e estava com o Suzano ao meu lado. O Suzano Gordo, conhece? Conheço muito bem. E aparece-me uma imagem no computador, penso que era uma campanha da Ebonet.
Então, Na no verdade, tempo de- eu fui considerada Miss Ebonete. Miss Como Ebonete, participei pois. nos concursos de Exato. Miss, naquele ano eu fui considerada Miss Ebonete. Então, então eu depois desta imagem aparecer, Tu estás a falar sobre coisas que já não existem. já É não existe, Tanto aliás, a tempo geração que mais tanto nova Ebonete, já, é verdade. já não existe. Pois. E eu vejo aquela imagem e virei-me para o Suzano e disse: Suzano, esta vida vai ser a minha mulher. Isto em 2000. 2000. E andei a fazer umas pesquisas à procura, a contactar quem conhecia, disseram que estava no Kwanza Norte, consegui descobrir isso. Depois um amigo, David libanês, também deu-me umas informações e eu fiz o trabalho de casa. Até este belo dia Quer dizer, tu em já que eu estavas fui unido. Já. gravar esta novela, estávamos a gravar ali no Chavarote, ali na Mutamba. E Outra coisa que já não existe. Mas... outra coisa que já não existe, exatamente. E quando eu deixo, quem é que eu vejo? A pessoa que eu ando à procura há uns bons meses largos, porque eu fiz uma pesquisa grande. Exato. Ligava para o Kwanza Norte, liguei para a casa do governador no Kwanza Norte, liguei para pessoas à procura desta senhora. E a partir daquele dia, nunca mais nos largamos até hoje. é isso. Adeus. Olha. ainda Por bem. isso, eu conheço a Dalgisa Alexandre da Rocha Gonçalves pela Ebonete, através de um ecrã. Quer dizer que a vossa relação resistiu o tempo de Ebonete, de Chavarote, Marote, Mirko. tudo isso. Olha, Verdade. e depois, eu sei que vocês casaram, pronto, têm relativamente quase Pouco tempo. menos que metade do tempo que vocês estão juntos. Exato. Estamos há 10 anos. 10 anos. Estamos Estamos casados casados há 10 há anos. 10 anos. Vivemos há 24. Uhum. E quando você. Mas o vosso o pedido de casamento aconteceu quando? O pedido de casamento, na verdade, aconteceu lá, há 24 anos atrás. E fomos portelando, fomos deixando a vida acontecer, fomos organizando a família. E As tinha prioridades que também acontecer eram neste Exato, mundo. É verdade. Exato. E olha, quando aconteceu, como é que não achaste estranho? Porque ele já, como disseste, ele já era o Kayaya, mas também já tu foste Miss Ebonete, mas também foste Miss outras coisas, não é? Não, na verdade, apesar de nos termos conhecido naquela altura, a nossa relação não começou logo aí. Não. Ainda levou algum tempinho. Ok, Um bocadinho também por causa de alguma insegurança do meu lado. ok. E isso por quê? Porque era o Kayaya, o famoso, apesar de eu ser a Dalgisa Miss, mas era só a Dalgisa Miss. Mas pronto, era assim que eu me via, Ok. não é? Já o Kayaya não, o Kayaya já todo mundo conhecia. E eu tinha assim alguns receios, então levou ainda algum tempinho até nós começarmos assim. Naquela altura, a Giza ainda só era Miss Ebonete, ainda não era Miss. Era Miss Kwanza Norte, no mesmo, aquilo começava sempre por um concurso primeiro regional, não é? No caso provincial. Miss Provincial, no caso Kwanza Norte. Depois íamos para o concurso do Miss Angola. Ok. No Miss Angola, aí sim é que eu fui então eleita, que era Miss Ebonete, porque a Ebonete, creio que Era um dos patrocinadores. Exatamente, era um dos patrocinadores. E também como primeira dama do Miss Angola. E submeteu-me ou levou-me a participar no concurso do Miss Mundo. Ok. Então Mas- tudo naquele ano. Tudo naquele ano. E eu à espera. Mas o Kayaya também foste mirar mesmo lá no alto. Na Miss Não. Ebonete, Miss Kwanza Norte, não é? Kwanza Norte. Kwanza Norte, Bonete. Primeira dama no Miss Angola, foi representar a Angola. Foste mirar mesmo lá, né? Epá, olha. Não, mas o que me chama a atenção não é o facto de ter sido Miss, porque na altura eu também já trabalhava nesta área há muitos anos, embora não estivesse envolvido nos concursos nessa altura. O que me chama a atenção é aquela imagem cândida, um olhar que eu senti qualquer coisa que eu disse que vai ser minha mulher, e disse ao Suzano, e o Suzano está aí para confirmar,
e fiz o meu trabalho de campo, como eu costumo dizer. Porra, bem decidido. E olha, e como é que foi? Tu tinhas a tua família ainda lá no Kwanza Norte? Como é que foi? O Kayaya teve que ir lá a Kwanza Norte depois? Não. Eu na Não. altura já Depois de via terem se cá. conhecido, desculpa acordar, depois de terem se conhecido ali no Chavarote, quanto tempo depois é que começa a Cerca namorar? de 2 meses. Também não foi assim Mas tanto tempo. Fomos tendo alguns encontros, encontros. ela tinha alguns compromissos para cumprir. Pronto. Exatamente. Era agenda enquanto Miss, né? Tinha aqui uma agenda. Então eu fui que- tendo a paciência, né? Fui procurando, eu fui fazendo o trabalho de cavalheiro, de pesquisar, de dar apoio, não pressionar muito. Exato, exato. Pronto, até que descobri que ela morava na Coreia. Não é? Esta história da Coreia até foi engraçada porque eu lembro-me que depois estava a conversar com a minha mãe e eu disse, olha, eu conheci uma rapariga que está na Coreia, então vou lá visitá-la. E a minha mãe muito assustada, vais à Coreia? E é importante dizer que não é a Coreia país, não é? Foi. É a E era Coreia aqui na Coreia, aqui Kinanga. na Kinanga, ali no bairro, ali por trás do bairro Azul. Bairro Azul. Coreia do Sul ou do Norte, né? A minha mãe só apanhou um susto, mas faz a Coreia. Disse, não, vou aqui atrás da Coreia e tal. E depois, claro, nós transformamos de certa forma o espaço do Miami, porque eu na altura colaborava com Miami Beach, pronto, no nosso sítio onde nos encontrávamos e onde também demos o nosso primeiro beijo. Isso foi no Miami Beach. Exatamente. Boa. É isso. E como é que foi com a família? Como é que foi a aceitação do Kayaya? Porque normalmente sabe como é que é essas coisas, a família. Sim. É para alguém que já é conhecido. Sim, já será com que vem com filhos boas, também. Foi. será que vem com boas Boas intenções e intenções. por aí fora? Na verdade, no início foi assim um bocadinho, não foi tão aceite, não é? Pela minha avó, eu vivia com a minha avó, e por um tio, Mas ela não me fez sentir isso. Era, Avô, por só um acaso. minutinho. Ela não fez sentir, Não porque a fez. minha avó era aquela pessoa muito acolhedora, acolhia todo mundo, sem problema nenhum, mas obviamente, tal como eu, também tinha o seu seio, não é? Filha, vê bem, o que é, vê lá. Esse senhor aparece muito na televisão. Isso aí. E eu, não, avó, pronto, fica tranquilo, eu também sei me cuidar, vamos lá ver o que é que vai dar. E olha, depois de ter já sentido aqui alguma segurança do lado do Exato. Kayaya, olha, as coisas foram acontecendo, levei para a casa da minha avó, a minha avó sempre acolhendo Sempre muito recebeu bem, muito né? bem. E o tio? Com boa O comida. tio, a conversa no fundo era a mesma, né? Que era a conversa da avó, que era a conversa do tio Chico. A conversa era a mesma. E ele, jovem, ficava assim com algum... Exato. O ciúme, mas aquele ciúme que eu diria que Mas é cuidado. É preciso dizer que o tio Chico agora é o meu fã número 1. Sim, e eu sobrinho... Normalmente é sempre assim. Normalmente é sempre assim. Eu quando fui conversar com o meu sogro, estava aqui ele é antigo combatente, estava aqui o meu sogro, estava aqui uma AK. Hoje em dia eu sou como filho mais velho de casa, então é sempre assim. É, mas foi. É Mas giro. pronto, e assim foi acontecendo. Olha, hoje estamos juntos, ficámos a namorar por cerca de um ano. Acho que nós fizemos as coisas assim tudo muito rápido, não é? Exato. Começamos a namorar por cerca de um ano depois decidimos ir viver juntos, fomos viver juntos. Um ano depois eu engravidei, veio a minha primeira filha, A Luna. nossa primeira Luna, filha, a Luna. né? E pronto, e fomos seguindo. Hoje vocês estão com quantos filhos? Temos 2 meninas Temos 2 meninas em comum. em comum, exatamente. Eu tenho Depois 5. temos a Luana, Temos a Luana, temos a Andréia, o Bruno, a Luana, a Luna a e a Luana Alessandra. é a filha que muita gente... Pensa que é filha da Giza. Não, agora muita gente pensa que é minha filha, mas já houve uma altura que muita gente pensava que era a namorada do Kayaya. Que iam fazer queixa a Giza. E então volta e meia ela dizia, eu vi o Kayaya com alguém. Eu disse, pronto, olha, já está outra vez a história. Sim, essa alguém é a filha do Mas Kayaya. olha, mas é muito bom porque eu vi agora a Giza dizer e depois temos. O que é bom, né? E não dizer depois o Kayaya tem, não, mas depois temos. E assumir como são minha todos filhota. Sim, É Beijinho. verdade. E agora digo, nesses anos, se calhar, qual foi a coisa mais difícil de ultrapassar para vocês, né? Na vossa relação? Já são 24 anos. 24, não é? 24. É assim, eu acho que nós estivemos sempre muito equilibrados. Às vezes, embora tenha, não vou dizer que tudo é, só são Claro, flores, não são só flores. Nós discordarmos de muita coisa.
bem recentemente, e só agora, porque eu sempre tive aquela coisa de, em casa, quase tudo era o meu jeito. Quase tudo, não diria. Não diria. É a sargento, é a Eu sargento. sei o que é isso. eu Assim, sei o que mas é isso, pronto. eu sei o que é isso. Eu também, É, também tenho uma tenente lá em casa. Vai. Olha, Mas a dada altura acho que eu comecei a ver que eu precisava de apoio. Não poderia ser sempre só do meu jeito, que há determinadas coisas que também têm que ser feitas do jeito que ele do quer. parceiro. Já. Exatamente, do jeito do Caiaia. Mas em simultâneo também havia outras coisas que eu, apesar de gostar do meu jeito, eu queria que fosse ele a fazer. A mudar a lâmpada, aquelas coisas domésticas que eu sei que muitos senhores não gostam, acredito. Mas eu, como fui criada com a minha avó e no meio de muitos jovens, nós sempre fomos assim bem ousados, sempre fizemos essas coisas domésticas. Então, inclusive estas coisas de casa, eu também gostava muito de fazer. Mas a dada altura, eu disse, não, por que eu tenho que ser sempre eu a fazer essas coisas? Marido, de propósito, atenção, entretanto, não é? Olha, tem aí qualquer coisa, acho melhor ver. E ele, o quê? Ele não gostava. Lá passado um tempinho, ela vinha, contratava alguém, olha, tem aqui essa situação que é para vir ver aqui. Não, nada contra, Ok, nada contra com ainda contratar. bem, ainda bem. Não, o que eu quero é resolução. Mais nada. Não, mas Porque há mulheres que querem mesmo o homem a levantar e a fazer. Eu costumo Não, sempre não. dizer à minha esposa, eu já trabalhei muito na minha vida, agora eu posso pelo menos pagar para eles virem fazer. sim, é resolver o problema. Mas, Exato. depois tem que haver aqui um equilíbrio de cedências também muito grande, né? Porque eu enquanto pessoa, enquanto ser humano, sou uma pessoa que exerce muito nas minhas relações e invisto também muito, mas exerço o poder da simplicidade. E muitas das vezes, numa relação como a nossa, eu prefiro muitas vezes ouvir e depois resolver o problema. Não sou uma pessoa de bater de frente, de conflitos, não está na minha natureza, não é mesmo da minha natureza. Então sou uma pessoa de muitos diálogos, sou uma pessoa que, só para dar um exemplo, Anselmo, eu ralho as minhas filhas a escrever poemas. Por isso, às vezes estou chateado com elas e escrevo-lhes um poema, com todas as frases, com tudo aquilo que eu tenho que lhes dizer, eu escrevo num poema. E mando para elas lerem. Então, na relação direta com a Giza, eu sempre exerci, aliás, faço questão disso, de que temos que conversar, não devemos dormir chateados, aconteça o que acontecer. Mas já dormimos algumas vezes. Sim, Mas por minha causa, atenção. Pronto, Tem que reconhecer que foi por minha causa então, também. cabe-nos a nós, ou cabe-me a mim, reconhecer e respeitar isso, porque também as relações partem muito, são saudáveis quando existe realmente um respeito, quando eu respeito um feitio que ela tem, Exato. quando eu a conheço e sei que ela tem este feitio, ela precisa de 5 minutos para se recompor, eu em 1 segundo estou recomposto. Sim. Então eu tenho que aceitar isto e tenho que estar ao lado e aceitar isto. Na verdade, eu digo que o equilíbrio da relação muitas vezes foi mesmo o Caiaia, apesar de que os dois estávamos sempre muito em sintonia, Yeah. mas eu lembro bem no início da relação, e se calhar também movida pelo meio de amizades que eu tinha, eu tentei, apesar de ser sempre, considero-me uma pessoa muito meiga, e lembro-me, tivemos assim uma pequenina discussão, mas a forma como Caiaia, a atitude que ele teve, foi de uma maturidade tão grande que eu, desde aquele dia, eu disse, não adianta, para que eu tenho que levar as coisas por esse lado? Não tem que ser por esse lado. E então nós fomos levando sempre assim na base de muito respeito, muita comunicação, alguma coisa que não está bem é do momento. A única coisa é quando eu disse... Fizemos muito a nossa. Quando eu disse há pouco tempo, já fomos algumas vezes nos deitar e eu aborrecida. Aborrecidos ou tristes. Sim, é. porque e acho que é algo que eu trabalhei durante muito tempo, na verdade, mas eu não gostava que tivemos uma discussão e logo a seguir estão a passar a mão. Eu sentia-me... não me sentia Ficava nada bem. pior às vezes. Exatamente. Olha, mas eu acho que quando tentamos, pelo menos
Lá em casa é assim, quando tentamos dormir chateados, dormimos mais tarde, porque não dormimos bem. Olha, Bola é de um lado, exatamente bola do outro isso. lado. Sim, isso é igual. Nota-se claramente Que não estamos bem. está a dormir bem. E não faz E bem. a foi ninguém. exatamente isso que Faz me bem. levou para, com o passar do tempo, a dizer, mas por que eu tenho que ficar nesse estado? Não vale a pena, eu é que estou a sofrer, é que eu sofria mesmo. Estava ele de um lado. Não, e o pior, aqui é o contrário, aqui porque o senhor põe a cabeça na almofada e dorme. Não, para mim, cama é para dormir. Não vai, a almofada é para dormir. Essa coisa de ficar na almofada a rebolar, a pensar na mandioca e não sei nada. Para mim, a almofada é para dormir. E isto também, no início, irritava um bocado a Dalgisa, né? Porque ela queria falar, queria um confronto, vá lá. E eu, pacificamente, pegava num livro, pimba, dormir. Então, Eu e a minha esposa também, a princípio, um bocado assim. a princípio irritava-se com isso, porque ela queria às vezes discutir e eu estava mais calmo. Exato, por e aí as mulheres não gostam disso. Aqui só para nós. Não gostar, não é bem assim. É. Eu acho que às vezes precisamos de ter aí alguém que nos dê algumas luzes, que o caminho não é por aí. É verdade. Eu acho que. Vocês acham que a maturidade, se calhar, do Kayaya acabou por dar, não dizendo que não, mas pronto, mas se calhar, como o Kayaya também já vinha. Não diria que foi só maturidade, tem a ver com o DNA de cada um de nós. Eu, por natureza, sou mesmo uma pessoa que não gosto de conflitos, não consigo bater de frente com ninguém e posso estar muito chateado com uma situação, mas eu levo esta situação sempre pelo lado da melhoria, pelo lado positivo. Então tem a ver com a minha natureza. Eu sou, É certo. e também eventualmente por alguns traumas que eu hoje já consigo reconhecer que sim, eventualmente alguns traumas do passado me fizeram ser a pessoa que sou hoje. Então o diálogo, a simplicidade, o respeito. Eu costumo sempre dizer à minha esposa, e às vezes digo, pô, eu apanho tantos aviões, e às vezes fico assim a pensar, a vida não é garantida para ninguém. Se um dia desses que eu tiver que partir desse mundo, apanha-se nos dias em que estivermos chateados, digo sempre à minha esposa, tu é que vais sentir, tu é que vais ficar. É melhor bater na madeira. Mas isso para querer dizer, digo sempre, vamos aproveitar o tempo que temos, vamos aproveitar, se não é um big deal, se não é uma coisa... Sim. Eu concordo também. Levou algum tempinho, mas eu hoje as coisas connosco têm sido assim. Aliás, estraga-nos o dia quando nós saímos tristes com alguma coisa. Não consigo estar na rua sabendo que a Dalgisa foi trabalhar triste comigo ou chateado por qualquer situação que aconteceu. Então tem que encontrar uma solução para ultrapassar isso. É verdade. Nós Acaba por ser a nossa muito. base. E quando a nossa base não está bem firme, então fica-nos difícil. Para mim, destrutura-me, não é? Ir para a rua aborrecido com qualquer coisa. Bom é que isso já passou, agora temos aqui. Agora vocês estão a viver como é que eu posso dizer, um novo namoro, não é? Acho que nós Todos os estamos dias. namorando sempre. Na verdade, mesmo com estas situações que foram acontecendo, não era nada assim de muito grave, não, era coisa leve, não era nada. Tanto que, passado Nós tempinho... gostamos muito do nosso espaço, da nossa casa, como um espaço que respira saúde, alegria, boa disposição, humanismo. Então, quando há um clima menos agradável entre nós, a própria casa ressente-se. Ok. Qualquer coisa que não fica bem. Então, eu gosto muito de casa. Na verdade, gostamos. Mas, apesar da profissão que tenho, do trabalho que faço, né, que me obriga muitas vezes a estar fora de casa, ou de madrugada, ou à noite, ou de manhã, não temos horários, não é? Eu sempre que tenho uma aberta, volto para casa. Gosto muito de estar em casa, nós gostamos muito, aliás, de estar em casa. É dos maiores prazeres que nós temos é voltar para casa ao fim do dia. Quem é que faz sentir mais a casa quando acorda mal disposto? Quem faz abanar mais a casa? Quando acorda mal disposto? Olha, não sei, porque a Dalgisa não acorda assim mal disposta, por acaso. Não, né? Acorda com stress normal, porque pronto, profissionalmente tem uma exigência de horário muito mais complicada do que eu, que é normal aquele período
das 6h30, 6 da manhã para se preparar para ir para o trabalho, mas até aí é uma situação que eu levo na boa, fico ali para dar o suporte, na brincadeira, a conversar, porque eu tenho flexibilidade de horário, graças a Deus, nos dias em que isso acontece. Mas eu sou uma pessoa que acordo facilmente. Não tenho problema nenhum, é assim, estou a dormir, se tiver que levantar às 4 da manhã, levantei, em 10 minutos estou pronto, estou a rir, estou a fazer qualquer coisa e sigo. Mas também gosto muito de ficar em casa quando realmente nada me obriga a ir à rua. Ok. Aí fico, aproveito de ficar em Eu também casa. adoro casa. Digo isso porque lá em casa, quando eu posso acordar mal disposto, mas quando é a minha esposa, todos estão assim. Pois, mas isso acontece também lá. Às vezes em que eu começo a ouvir uns gritos, umas vozes mais altas, por qualquer coisa que eventualmente tenha corrido mal com a colaboradora de casa, ou com a água, ou com a luz. Que nós temos este problema aqui, então. Exato. Mas é coisa passageira, é coisa ligeira. Não. Eu vejo como coisa, pronto, aquilo que é o normal, né? Na dinâmica de uma casa, não é? É uma situação ou outra. Agora estão a viver com as duas meninas em casa? Ou Não, já neste mudaram momento já não. Por enquanto, né? Estão em Neste Lisboa. momento estão as duas a viver em Portugal, não é? Estão a estudar. Estamos os dois. A casa fica grande. Estou a dizer, como é que é viver novamente, depois de alguns anos, né? Depois de tantos anos, viver novamente sozinhos, só um para o outro? Como é que é? Como é que é essa É dinâmica? maravilhoso. Obviamente sentimos a falta das nossas filhas, não é? Porque durante muitos anos éramos os 4, ou até mais pessoas em casa. Depois, com sobrinhos e tal. Mas tem sido uma experiência muito bonita, por acaso. Eu gosto E como também. disse há pouco o Kayaya, nós gostamos de casa. Então, gostamos de chegar a casa. Eu gosto quando chegou aquela hora, já fiz tudo que tinha que fazer de doméstico. Marido, encosta aí um bocadinho, põe os meus pezinhos no sofá, no colo. Embora e a casa vamos fique ficar. vazia, não é? Exato. Só que isto de termos vivido com as crianças até um período e depois deixar de as ter, também fez com que eu, em particular, senti isso, me tornasse mais exigente a nível da arrumação. E então agora, às vezes sinto isso quando as filhas vêm passar férias, não consigo ver este livro torto fora de um lugar, já me tiram assim, meninas, a casa está sempre arrumada, nós gostamos muito das coisas dos seus lugares, a nossa casa é uma casinha assim tipo de boneca, como a gente chama. Então, quando as miúdas vêm, já criam algum transtorno daquele das férias, né? Exato, Mas pronto, exato. não é nada que não se resolve. Isso eu digo porquê? Porque eu sei como pai, né, chega a uma altura que os nossos filhos começam a, se calhar, fazer parte de 80% das nossas conversas. Sim, Fazem. sim. Né? De 80% das nossas conversas. E uma vez, eu ainda os tenho em casa, mas uma vez que vocês já não têm. Agora somos os dois. Agora Ah, sim, exatamente. eu digo, agora vocês têm a oportunidade de. Não. E fazemos de namorar, sim senhora. Mas nós sempre falamos muito, E conversamos. conversamos muito, mesmo com as miúdas aqui. Aliás, é uma cultura nossa envolver as miúdas em tudo, e envolvíamos, conversámos muito e continuamos a conversar. Inclusive eu tenho, ainda recentemente, já houve 2 ou 3 situações em que alguém fez um comentário, porque nós estávamos num ambiente, num sítio, pô, mas vocês tantos anos a ver juntos, o que é que têm para conversar mais? Porque nós estamos sempre a conversar e não é aquela conversa de fazer de conta ou de estar no telemóvel, isto assim, não. Porque eu acho que as pessoas, nós precisamos de diálogos. A humanidade perdeu muito com as tecnologias. Por um lado, vieram resolver muitos problemas, mas as tecnologias também afastaram um bocado as pessoas do toque, do contacto. Então, nós saímos, vamos a ambientes, vamos a festas, vamos a espetáculos, quando eu posso ir enquanto espectador, não é? Porque na maior parte das vezes também estou do lado de trás da produção. Curtimos, divertimos e estamos sempre a conversar. E as pessoas acham estranho, mas vocês ainda têm coisas para conversar? Temos, há sempre coisas para conversar. E há uma coisa que eu notei, pronto, com as filhas em casa, nós tínhamos sempre uma tendência, olha, filha vai buscar aquilo, filha vai buscar aí, pronto, tem sempre alguém a quem pedir, não é? Mas hoje só estamos os dois. Hoje só estamos os dois, aqui ou eu ando ou eu, já não há mais filho nenhum para matar. Mas corre bem, é muito bonito. Então, olha, agora depois do intervalo, nós vamos querer que vocês nos ensinem um bocadinho.
porque vocês estão já há 24 anos juntos e agora vocês vão ter que... Queremos aprender um bocadinho com vocês para aprender como é que vocês têm feito esse percurso de 24 anos juntos e acima de tudo, com muita tranquilidade, né? Então, isso nós vamos descobrir um bocadinho mais depois do intervalo. Até já.